Olá, pessoal. A quem nos acompanha, estamos num momento histórico. Em novembro de 2025, o Brasil será o palco da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, pela primeira vez na região amazônica, para nos lembrar mais do que nunca da urgência de ações coletivas sustentáveis e transformadoras. Com esse espírito é que nasce a COP é COP, uma série especial de 6 episódios, produzida pela Mundo COP em parceria com o sistema OCB, para conectar líderes e mostrar que o cooperativismo não apenas participa, mas é protagonista da agenda climática global. Queremos inspirar novas gerações, fortalecer a imagem do movimento cooperativo e aproximar a sociedade civil de um modelo capaz de gerar impacto positivo local e global. Este projeto é mais do que comunicação. É um convite para refletirmos juntos, aprendermos uns com os outros e, principalmente, para agirmos em prol de um futuro mais justo, inclusivo e sustentável. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao COP é COP. Eu sou o professor José Luiz Tejon, que vou te guiar nessa jornada. Vamos juntos mostrar ao mundo que cooperar é também cuidar do clima e do futuro da humanidade. Olá, pessoal. Excelente encontro aqui, muito motivador no momento em que o mundo precisa tanto dessa filosofia de cooperação. Nós estamos aqui na COP é COP, junto com a OCB, com o Mundo COP e com os nossos amigos desse sistema cooperativista que é sensacional. E eu tenho aqui 2 convidados espetaculares. Um é o Daniel Vargas. Aliás, Daniel, te contar, o teu currículo fez Harvard, mestre, doutor, professor da FGV Law no Rio, da FGV aqui, Economia em São Paulo, já foi um gestor estratégico do próprio governo brasileiro. Que currículo sensacional e muito obrigado por estar aqui com a gente. E você, Daniel, também participou da construção do manifesto da COP30. E com a gente também aqui hoje o Alex Macedo, coordenador de meio ambiente do sistema da OCB, também com uma formação espetacular, estava me contando aqui, Viçosa, Lavras, doutorado também lá na Unicinos. Temos aqui 2 seres humanos brilhantes, competentes, ilustres, para a gente abrir aqui esse nosso especial de COP é COP. Então, caros amigos, eu vou partir aqui para a primeira pergunta, aí vocês já colocam também os seus agradecimentos e visões iniciais. E o primeiro tema, primeira questão que eu quero endereçar aqui aos 2, o Brasil vai sediar a COP30. O que isso representa não só para o país, mas para o cooperativismo brasileiro, que historicamente já pratica soluções sustentáveis, antes mesmo de virem a ser uma pauta global. Por favor, Daniel Vargas, começamos contigo. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Tejon. Uma honra participar desse episódio junto com meu colega, o Alex, e poder contribuir um pouco com essa discussão sobre a COP, o cooperativismo e o Brasil. E me deixa, para endereçar essa sua primeira pergunta, Tejon, destacar 3 aspectos que tornam essa COP no Brasil, a meu ver, particular. O primeiro deles é que nós estamos vivendo, como todos sabem, um momento internacional raro e sensível. Por inúmeras razões, não apenas pelas tensões geopolíticas entre os Estados Unidos, a China, a guerra na Ucrânia, entre outras tensões que acabam respingando no comércio e afetam o Brasil. Mas também que nós estamos vivendo um momento do mundo
em que essa agenda do desenvolvimento sustentável não tem uma liderança global constituída. Historicamente, a Europa se apresentava como grande referencial e apoiador da agenda do desenvolvimento sustentável. Nos últimos anos, no entanto, ela tem, digamos assim, dado sinais ambivalentes sobre a sua posição. Ao mesmo tempo em que os Estados Unidos deixou o Acordo de Paris, a China toca o seu projeto nacional como se não houvesse amanhã, e o mundo olha à busca e à espera de alguém que chame a responsabilidade de falar por si e por todos. No Brasil, temos a chance e a oportunidade de ocupar esse espaço, não para um projeto de vaidade pessoal, mas, quem sabe, para orientar o mundo em uma direção que coordene esforços, que aproxime as diferenças e que permita um desenvolvimento novo. Segunda característica particular, Tejon, é que nós temos visto nos últimos anos um debate sobre a sustentabilidade que muitas vezes é orientado ou exclusivamente para o problema energético ou para a preservação de florestas. É claro que no Brasil, a preservação das florestas é um atributo-chave para qualquer projeto ambiental entre nós. Mas aqui a gente tem a chance de qualificar esse debate sobre a sustentabilidade para tratá-lo como a organização territorial com gente dentro, o verde com as pessoas, fazendo assim do projeto da COP no Brasil um projeto de desenvolvimento verde, porém humano. E o terceiro, Tejon, que traz um pouco para o nosso debate desse dia, é de fazer do cooperativismo um agente central dessa discussão. E aqui, se a gente for olhar para trás, a gente observa como a posição do Brasil é privilegiada. As últimas duas COPs foram realizadas em países que têm uma economia predominantemente ancorada no petróleo, em que o cooperativismo não parece ser exatamente uma virtude. No Brasil é. E aqui nós temos a chance, em Belém, de fazer dessa organização social e econômica que caracteriza a ação das cooperativas no Brasil por muitos e muitos anos, um agente central, um protagonista, não para tratar o clima apenas como uma agenda de preservação, mas para tratá-lo como ele deve ser, uma agenda de construção, de desenvolvimento, de qualidade de vida, com sustentabilidade. Eu espero e vejo esta COP em Belém como um grande palco para que o Brasil se afirme, para que nós chamamos o mundo a um desenvolvimento que coloque as pessoas no centro e para o cooperativismo ser um grande protagonista. Muito bom, Daniel. Uma visão importantíssima de um rumo, de uma liderança. Eu queria convidar, então, o Alex para emendar nessa tua colocação, em que você respondeu a importância do Brasil sediando o COP30 e o cooperativismo dentro disso, e a pergunta que já emendaria para você aqui, Alex, que emendando aqui com o Daniel. Se a COP30 quer soluções reais, de base, com impacto social e ambiental, o que o mundo pode aprender com as cooperativas? Por favor, Alex. Obrigado, Tejon. Prazer enorme estar aqui contigo, com o professor Daniel. Uma honra em nome do Sistema OCB a gente poder falar um pouco mais do papel das cooperativas como protagonista dessa agenda climática como um todo e do papel que elas exercem, né, do ponto de vista na sua proximidade com as comunidades, com os territórios, naquilo que elas entregam, né, nessa proximidade e no seu desenvolvimento comunitário, econômico, social e ambiental. Então, é uma oportunidade histórica para o cooperativismo brasileiro, haja visto o fato do Brasil sediar a COP30, mas também o fato da Organização das Nações Unidas ter declarado 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas, considerando que elas constroem um mundo melhor. Então, é uma oportunidade muito rica para que a gente possa pautar o cooperativismo como um instrumento de desenvolvimento socioeconômico. Então, o aprendizado que a agenda climática pode ter com o cooperativismo está nessa perspectiva da gente ter uma organização de base, uma organização comunitária, uma organização que tem as pessoas no centro da sua agenda. Então, a agenda climática sofre também um pouco dessa aproximação com as comunidades. E as cooperativas podem ser esse elo, podem ser esse ator que traduzem
todas as discussões climáticas e levam, com base na sua proximidade, na sua assistência técnica, em todo o trabalho que elas promovem do ponto de vista de financiamento climático, transição energética, descarbonização, todo um conjunto de práticas para poder aterrissar essa agenda junto com as comunidades. Então, acho que é um momento também da própria conferência, da própria agenda climática, aprender com o cooperativismo nesse sentido de fortalecimento de grupo, de fortalecimento de ações para implementar, e a gente está falando no Brasil de um movimento hoje de mais de 4.300 cooperativas, 25 milhões de pessoas, eu estou falando mais de 10% da população brasileira que estão organizados em uma cooperativa, mas o cooperativismo ainda não é visto pela agenda climática como um instrumento para levar essa agenda a cabo. Então, é com este intuito e com esse sentido que a gente, enquanto sistema, entende que a COP30 pode ser uma oportunidade histórica, haja visto o Ano Internacional das Cooperativas, para a gente pautar o cooperativismo como instrumento de desenvolvimento socioeconômico e que aterriza a agenda climática mais próxima às pessoas. Então, é com esse intuito que a gente enxerga a conferência. Muito bom, Alex. Você mencionou aí a expressão pautar. E é exatamente sobre isso que eu gostaria que agora o Daniel e você, se pudessem nos dar aqui uma coisa agora um pouco mais assim, operacional. Quais pautas da COP30 2025 podem impulsionar um protagonismo maior das cooperativas no mundo? Daniel, depois Alex, por favor. Bom, eu acho essa uma boa pergunta, uma pergunta importante, Tejão. A gente tem a COP chegando em algumas semanas, e, em última análise, será um debate que o mundo vai fazer sobre como avançar. Eu acho que nesse debate brasileiro, Tejão, tem uma variável que precisa ser compreendida e que talvez explique uma das razões pelas quais o próprio cooperativismo, com a sua força, com a sua pujança, com a sua história, talvez não tenha tido ainda a reverberação, a luminosidade que a gente espera que ele tenha nessa agenda climática global. Isso tem que ver, Tejão, com a maneira como a agenda climática nasceu e evoluiu nos últimos anos. E, em grande medida, esta é uma agenda que começou de um acordo global para se estabelecer uma meta global que é repartida entre nações e, a partir dali, dentro de cada país, discriminada, dividida entre setores. Então, de certo modo, é uma agenda que começa em cima e se espera ao longo do tempo que ela atinja o chão. O que o cooperativismo faz, em grande medida, é justamente o contrário. Ele começa de baixo, da junção das pessoas no território, construindo uma relação de confiança, colaborando em recursos, em projetos, criando escala com a confiança local, que gera resultados que, ao longo do tempo, se disseminam. Agora, no Brasil, o que a gente espera é que esses dois mundos se encontrem. Nós temos visto a presidência da COP anunciando que esta será a COP da implementação. Tejão, nada na agenda ambiental será implementada sem a liderança e ação das organizações locais no território. E entre todas elas, não há nenhuma mais poderosa e capaz de promover essa escala na base do que o cooperativismo. E o Brasil aqui é não só um protagonista, mas um exemplo evidente de como é possível e desejável promover desenvolvimento com práticas sustentáveis, gerando confiança e inclusão social. Eu faço essa breve introdução, Tejão, porque quais são as agendas que estão no debate global hoje e de que maneira elas interagem com essa vocação cooperativista do Brasil? Vou destacar rapidamente 3. Primeira, financiamento. A última COP, no Azerbaijão, terminou com um impasse sobre o acordo de países ricos em financiar projetos de desenvolvimento, sobretudo em países mais pobres. Essa discussão não se encerrou e será retomada no Brasil. Eu creio que o que o Brasil deveria fazer é qualificar esse discurso não apenas em torno de números, mas em torno de como ele será aproveitado e financiado para gerar resultados na base. Como fazer isso? Legitimando as cooperativas como esse elo de transmissão entre os compromissos locais, ou melhor, os compromissos globais e a ação de implementação na base. Segundo, o debate sobre a adaptação.
Nós temos uma história de compromissos internacionais que fixam metas de mitigação, que é a redução de gases de efeito estufa. E, por definição, a mitigação ela costuma ser geral, o que todos nos comprometemos em termos absolutos. A adaptação já nasce concreta. Não há adaptação sem um projeto no território, que junte pessoas. E, outra vez, a cooperativa é o elo natural para viabilizar uma agenda de adaptação realista para realidades como a nossa. Terceiro, Tejão, segurança alimentar. Nós sabemos que hoje o mundo não apenas está preocupado com a guerra, preocupado com as instabilidades no planeta, mas cada vez mais com a provisão de alimentos seguros todo dia, para todas as pessoas do mundo. Cooperativismo brasileiro é um agente fundamental na produção de alimentos e na segurança alimentar deste projeto nacional. A partir daí, podemos e devemos também trazer essa discussão do alimento para a COP, jogando, a partir daí, essa vocação do cooperativismo para produzir o alimento de qualidade, junto com a expectativa global de que esse alimento seja também parte de um projeto de sustentabilidade global. Então, eu diria aqui que nós temos a agenda do financiamento, a agenda da adaptação e a agenda da segurança alimentar. 3 eixos em que o cooperativismo, outra vez, é o elo que falta, é o complemento sem o que a agenda climática global continuará pairando no ar, com o seu valor que tem, mas dificilmente criando raízes no solo, como nós esperamos que aconteça no futuro. Daniel Vargas, brilhante apresentação. Eu gostaria que todo cidadão do Brasil ouvisse o que você acabou de dizer, porque esse cooperativismo, eu estou falando com vocês aqui da cidade de São Paulo, informação que eu recebi da própria OCB, que a cidade que tem o maior número de cooperativas do país é São Paulo, uma série de ações cooperativistas envolvendo aí táxis, etc. Portanto, brilhante colocação, a organização do território, sensacional. E quando a gente olha, a cooperativa nasceu com 15, 20, 30 pessoas, todas começaram com um número pequeno de pessoas, e hoje chega no número que o Alex aí nos deu, de 25 milhões de brasileiros. 3 pautas: financiamento, adaptação, segurança alimentar e o elo, esta governança cooperativista. Alex, a sua visão a respeito das pautas que deveremos ter para a COP30. Perfeito. E eu acho que, em complementar a fala muito bem colocada do professor Daniel Vargas, eu acho que adicionar a essa discussão um aspecto relativo à transição energética, né? A própria COP30 tem um desafio e há um compromisso global de afastar os países da produção de combustíveis fósseis para que haja uma transição que seja justa, próxima das pessoas e que, de fato, entregue valor do ponto de vista, inclusive, da própria segurança energética. As cooperativas no Brasil hoje, se a gente for pegar alguns dados das nossas mais de 4.300, mais de 900, Tejão, já geram parte ou a totalidade da sua energia, reaproveitando, por exemplo, resíduos e rejeitos de processos produtivos para gerar fontes, né, de biogás ou outros tipos de energia, implantação de usinas fotovoltaicas também para gerar parte ou a totalidade. Nós temos, inclusive, cooperativas de energia elétrica, né, que oferecem acesso, por exemplo, à energia a pessoas que estão em comunidades, às vezes, afastadas, que as grandes concessionárias não têm interesse por uma questão de viabilidade, então as cooperativas também estão ali oferecendo. Então, além dessa pauta, tem uma outra que a agenda da COP pode potencializar, voltada à bioeconomia, que é esse aproveitamento melhor dos recursos biológicos e recursos naturais, com vistas a gente ter uma produção que, de alguma maneira, leve em consideração uma lógica de desenvolvimento diferente, considerando conhecimentos tradicionais, inovação tecnológica, aprimoramento de uma série de processos produtivos. Então, acho que a COP vem no sentido de aterrissar e materializar um conjunto de temas que são caros do ponto de vista da sustentabilidade e que as cooperativas já estão entregando. Só trazendo alguns dados dentro da perspectiva de financiamento climático, hoje as cooperativas de crédito no Brasil estão presentes em quase 4.000 municípios do Brasil. Se a gente pensar numa rede, numa capilaridade, numa proximidade com as comunidades, é disso que a gente está falando. A cooperativa como um instrumento, como um meio para fazer chegar às comunidades e às pessoas o recurso,
como que a gente vai viabilizar, por exemplo, aquilo que o professor Daniel comentou quanto à transição, à adaptação, à mitigação, através das cooperativas como meio, como instrumento desse acesso. E na segurança alimentar, daquilo que a gente já tem do ponto de vista de produção com uma agricultura de baixo carbono, com técnicas de plantio direto, de rotação de culturas, de manejo que tenha produção sustentável, tem uma contribuição muito grande do ponto de vista de segurança alimentar. Se a gente for pensar nas cooperativas brasileiras, segundo os dados do último censo agropecuário, mais de 50% da produção agrícola brasileira é originada e passa por dentro de uma cooperativa. Então, as cooperativas têm um papel fundamental na produção e também na própria assistência técnica para levar conhecimento com vistas à adaptação e à mitigação para os diversos produtores rurais. Enquanto produtores não vinculados às cooperativas, cerca de 20% não recebem assistência técnica, aqueles produtores vinculados a uma cooperativa, quase 70% deles recebem uma assistência técnica. Então, acho que a gente está falando, e acho que é bom que fica importante para a nossa audiência, das cooperativas, pensando numa organização de pessoas que está próxima delas, presente nas comunidades e com uma capilaridade, com uma rede muito importante para a gente traduzir esse conjunto de ações e temas da agenda climática global da proximidade realmente daquilo que as pessoas demandam e necessitam para justamente fazer avançar o financiamento, a segurança alimentar, a transição energética e um conjunto de outros temas que são caros às nossas cooperativas. Olha, vocês colocaram um pano de fundo extraordinário para as duas questões que eu tenho aqui, porque o Daniel falou um movimento que nasce do território para cima, e é uma oportunidade agora dessas coisas se encontrarem. Praticamente o reino da percepção, ser percebido, tá certo? Você colocou traduzir, ou seja, as duas questões que eu tenho aqui, elas vão muito aqui para um caminho, temos que fazer isso ser percebido, entrar na percepção da sociedade, porque nós aqui não temos dúvida disso. 90% das pessoas que mexem aqui com a nossa vida cooperativista não tem dúvida aqui, mas nós temos uma sociedade inteira. Então, a pergunta que tem a ver muito nesse campo de como vamos transformar isso em realidade percebida, o que é preciso para que o cooperativismo ocupe de forma definitiva seu lugar à mesa das grandes decisões climáticas globais como os da COP30. E o mundo já entendeu que não há futuro possível sem ação climática. Mas será que também já entendeu a importância do cooperativismo para uma ação climática duradoura? Nós aqui não temos dúvida disso, mas eu queria extrair de vocês, tá legal, como que nós vamos fazer a sociedade, o empresariado, a elite econômica, como nós vamos fazer essa turma compreender que cooperativismo é um aliado, é um elo, como vocês têm colocado, essencial. Vamos aqui, Daniel, começar contigo. Bom, Tejão, eu sinto no debate econômico e político internacional hoje uma grande preocupação, compreensível, com o que nós poderíamos chamar de a economia do conhecimento, que está ligada ao desafio das inovações tecnológicas, digitais, e como é que isso se incorpora à economia tradicional, agregando valor, gerando renda e riqueza, mas também criando outros problemas. Quando a gente trata da agenda climática, no entanto, existe, a meu ver, uma outra natureza do debate que complementa essa primeira, que é o que eu chamaria, não de economia do conhecimento, mas economia do reconhecimento. Muitas vezes o que acontece nessa agenda do desenvolvimento sustentável é que um conjunto de práticas exitosas que acontecem na base, que conseguem antecipar um caminho do futuro com seus exemplos concretos, que são conhecidas lá no local ou por quem cuida daquela ação ou daquele setor, não possui ao mesmo tempo um reconhecimento lá fora. E eu creio que com o cooperativismo, em grande medida é isso que acontece. Então, nós já temos no Brasil uma estrutura que não apenas tem pujança no interior, mas tem escala nacional, um setor que é um verdadeiro laboratório de inovação econômica, social e ambiental, você mesmo manifestou isso, é um setor que já tem esses elementos na sua origem, no seu DNA,
Mas, ao mesmo tempo, quando a gente entra na discussão sobre negociações climáticas globais, é como se isso apenas tangenciasse com a agenda ou com o cooperativismo, quando, na verdade, é algo que esse grupo e esse movimento já trata há muitos anos. Como suprir essa barreira de reconhecimento? Eu creio que aqui, Tejão, existem 2 conjuntos de tarefas que precisam ser enfrentados pelo Brasil e pelo mundo para começar a tratar esse tema. O primeiro conjunto diz respeito à inclusão de quem são os legítimos participantes e negociadores da agenda climática global. Então, nós sabemos que, durante uma COP, existe ali um colegiado de representantes nacionais, coordenados, em última análise, pela diplomacia oficial do Estado, mas que conta com um elenco técnico complementar, com lideranças que participam, que orientam, que informam quais serão os temas, quais serão as agendas, quais serão as prioridades avançadas pelo país. A pergunta que eu coloco: a liderança brasileira na COP30 possui ali no seu grupo, fechado, pequeno, um conjunto de lideranças cooperativistas do mais alto quilate para informar como nós vamos nos manifestar perante o mundo? Essa é uma pergunta, uma provocação e talvez uma tarefa. Além disso, Tejão, é importante também organizar os critérios segundo os quais nós vamos avançar essa agenda climática lá fora. Porque nós sabemos que o mundo inteiro trata a agenda climática, cada um olhando para o seu viés ou para a sua percepção. Não é? Eu costumo dizer que o mundo concorda com o desafio de realizar uma transição verde, mas discorda sobre o que significa esse verde. E na realidade tropical em que nós estamos, o verde não pode ser apenas um atributo da nossa biodiversidade, das nossas florestas, dos nossos animais, por importante que isso seja. Deve também ser uma característica dos projetos de produção e de desenvolvimento na base. O que significa trazer para o referencial do nosso diálogo um conjunto de parâmetros que sejam não só verdes segundo o nosso viés tropical, mas que sejam econômicos e sociais segundo a nossa realidade. Fazer isso não para fragilizar, mas para fortalecer a agenda do desenvolvimento sustentável, para que os produtores lá na base, ou as lideranças dos setores que atuam com financiamento, com comércio, olhem para o verde como algo natural do Brasil. Por isso mesmo, algo que deve ser valorizado, precificado, inclusive ampliando geração de renda e riqueza na base. Então, eu diria, Tejão, uma diplomacia que trate o cooperativismo como prioridade e um conjunto de referenciais que coloque o verde tropical e o desenvolvimento nacional como parte dessa equação brasileira e de um diálogo global. Daniel, muito importante a sua visão, inclusive da voz, a voz de líderes, né, que repercutam, que falem isto para a sociedade como um todo. Algo que pelo menos me deixa um pouco mais assim feliz é o fato de ter lá, como enviado especial da Agricultura, Roberto Rodrigues, né, que talvez seja hoje, no planeta Terra, um dos mais importantes líderes cooperativistas. Presidiu a Aliança Internacional, fez aliás, ele é um homem, um ser humano de cooperativa, e você falou uma palavra importante no cooperativismo. Cooperativismo exige confiança. Então, temos lá o Roberto. Sabemos que é importante, é essencial. Agora, como é que a gente vai transformar, acelerar a percepção da sociedade sobre isso? Acho que, primeiro, mostrando o resultado, né? Mostrando a ação, porque essa COP, inclusive, o próprio presidente da conferência, o embaixador André Corrêa do Lago, tem chamado essa COP da Conferência da Ação da Implementação. Então, nós temos que mostrar resultado das nossas ações, das nossas práticas. Falar é importante, pautar é importante, mas também entregar, ou seja, mostrar algo concreto daquilo que a gente já está fazendo. Mas acho que a gente tem um caminho, inclusive, como entidade de representação, de pautar o debate, de poder colocar o tema na mesa. E como que a gente tem colocado o tema na mesa? Acho que é importante situar a nossa audiência também desse aspecto, né? O que o sistema OCB tem feito para pautar a agenda? Nós temos uma agenda doméstica para influenciar os negociadores e tomadores de decisão locais, e tem uma agenda também internacional, e nós vamos ter também uma agenda lá na própria COP em si, do ponto de vista de presença física, para poder pautar o cooperativismo lá dentro. Então, o que nós fizemos
já este ano, mas não é só este ano, a participação do cooperativismo em termos de conferência já vem há umas 4, 5 edições de maneira mais premente, e a gente vem agora, especificamente para essa conferência, a gente lançou o manifesto, que a gente vai discutir um pouco mais para frente, manifesto que foi pautado na agenda institucional do cooperativismo, reuniu dezenas de deputados e senadores, então nós lançamos em março deste ano, então foi um momento importante para a gente poder pautar junto aos parlamentares, aos tomadores de decisão do ponto de vista legislativo, o manifesto. Depois nós enviamos esse manifesto para todos os parlamentares e também os principais atores no Poder Executivo brasileiro e no Legislativo. Nós também, depois, na sequência, nós realizamos uma imersão pré-COP, onde a gente visitou cooperativas do Rio Grande do Sul e cooperativas de Rondônia. Nós levamos autoridades internacionais, como agentes do Banco Mundial, do BID, do Centro de Comércio Internacional, da FAO, para a Organização da Agricultura, também organismos nacionais. Então a gente levou autoridades nacionais e internacionais para conhecer em loco a realidade das cooperativas. Depois nós fizemos também um trabalho com jornalistas, Teixão. Nós levamos mais de 15 jornalistas de diferentes veículos de comunicação nacional e internacional para conhecer a realidade das cooperativas no estado do Pará. Agora, nós estamos também, finalizamos um processo, nós abrimos um edital para selecionar boas práticas das cooperativas. Nós recebemos mais de 90 práticas das cooperativas, nós estamos nesse momento fazendo a curadoria dessas práticas, nós vamos lançá-las em breve e vamos levá-las também para a própria conferência em si. Nós também estamos fazendo uma campanha publicitária, seja nas nossas mídias ou na TV, para poder mostrar a ação e o impacto das próprias cooperativas em si. E lá na própria conferência, de maneira física, o cooperativismo vai estar em 2 espaços, tanto na Blue Zone, que é a área de negociação, quanto também na Green, e com foco também no espaço que a Embrapa tem voltado às discussões da agricultura. Lá na Blue Zone, nós vamos ter um pavilhão junto com uma das entidades da ONU, que é o Fórum de Ciência Política e Negócios da ONU, com um pavilhão de impacto, e lá nós vamos fazer um momento especial para celebrar o Ano Internacional das Cooperativas com as autoridades, para também pautar e mostrar lá dentro da área azul. Nós vamos ter diversos debates e discussões em que o cooperativismo vai ser pauta das discussões. Acho que é dado importante para a nossa audiência, o cooperativismo nunca foi um texto colocado como um texto nas decisões finais da conferência. Por que não? Se a gente está falando de um movimento global, de mais de milhões de pessoas que estão vinculadas a alguma cooperativa, e por que a gente não entende o cooperativismo como um ator, como um instrumento capaz de levar e aterrissar a agenda climática? Então é com esta provocação, é com este enfoque que a gente tem trabalhado para como colocar isso, então, em marcha, em curso, para que tomadores de decisão, a academia, a mídia, a sociedade de maneira geral, entenda o papel das cooperativas, mas sempre saindo da lógica da narrativa e indo para a lógica de resultados concretos, de ações entregues que geram redução de desmatamento, que gera agricultura de baixo carbono, que gera uma transição energética. Então, é com este enfoque que a gente está indo, no sentido de mostrar resultado e não necessariamente um discurso que pode parecer, às vezes, para pessoas de maneira mais geral, um discurso vazio e que não entrega resultados concretos. Olha, vocês colocaram, apareceu aí na apresentação, 2 palavras, manifesto e a palavra também tropical. O manifesto cooperativo para a COP30 fala da necessidade de tropicalizar a agenda climática global, adaptando padrões internacionais à realidade da agricultura e da produção em países tropicais, né? Faixa do Trópico de Câncer a Capricórnio, praticamente metade do mundo, condição tropical, onde o Brasil é um exemplo extraordinário de agronegócio e de cooperativismo, tá certo? Portanto, temos sim aí uma realidade, né, para levar ao mundo essa visão tropicalista, essa visão da tropicália. Como as cooperativas brasileiras podem liderar esse debate e mostrar ao mundo que sustentabilidade tem que respeitar contextos locais e, sem dúvida alguma, vejo nessa imagem tropical algo, estrategicamente falando, muito rica para conquistarmos corações e mentes de todo o planeta Terra. Qual é a visão de vocês? E começo aqui com Alex.
Tropicalismo em ação, como é que é? Perfeito, acho que essa é uma agenda muito cara para as nossas cooperativas e acho que digamos assim, de uma maneira muito simplista, né? Quando você é medido por uma régua que você não construiu, a régua favorece quem criou e não você que está sendo mensurado por uma régua alheia. Então, acho que para a nossa audiência é importante a gente ter em mente que os padrões de sustentabilidade, os padrões em que é se avaliado, por exemplo, mercado de carbono, como você vai precificar, como você vai pagar, os índices globais do ponto de vista de ESG, são todos criados com uma lógica eurocêntrica, para padrões de produção, de produção que, de alguma maneira, não levem em consideração a nossa lógica de produzir, os nossos biomas, a nossa forma de fazer. Então, as cooperativas no Brasil têm uma experiência em diversos biomas brasileiros, e esses biomas e essa forma de produzir, a forma como a gente entrega, não é colocado e ele não é refletido nesses padrões globais de mensuração. Isso prejudica a nossa capacidade de concorrer, isso prejudica a nossa capacidade, inclusive, de pautar certos debates, porque é sempre uma lógica de cima para baixo, não uma lógica que leva em consideração a nossa forma, né, de fazer. Então, acho que o papel das cooperativas, e a gente vem levantando essa agenda, inclusive com apoio e suporte do professor Daniel Vargas, é nesse sentido, de como a gente pode ter uma régua que seja mais homogênea e que leve em consideração os padrões de produção, as características dos nossos biomas, o verde enquanto um valor, e não necessariamente um olhar muito de uma agricultura que seja, digamos, que não considere o padrão tropical, que seja uma agricultura que só seja temperada, que seja um olhar muito diferente da nossa lógica. Por quê? As formas de mensuração de carbono e de outros itens que são analisados vai ser sempre com esse olhar mais eurocêntrico e não com a lógica, às vezes, de captura, de sequestro de carbono, que, por exemplo, formas e técnicas de manejo que a gente já implementa na nossa agricultura, às vezes não é levada em consideração em certos padrões internacionais. Então, quando você é medido por uma régua alheia e não por uma régua que você foi chamado a construir, a participar, isso prejudica e dificulta, inclusive, e às vezes é colocado como até barreiras comerciais em certos sentidos, como um mecanismo de anticompetitividade em que a agenda climática, com esses padrões de referência com um olhar eurocêntrico, desconsideram realidades tropicais e, claro, isso desfavorece grandemente países em desenvolvimento que estão nesses trópicos. Então, como a gente tentar traduzir um pouco mais isso, dificulta comércio, isso dificulta o próprio financiamento em alguma medida, porque é sempre com esse olhar mais eurocêntrico e não com o olhar da lógica de adaptação. Então, as cooperativas estão fazendo e têm interesse de adequar e se colocar à disposição. E nós, enquanto agenda, enquanto sistema, também estamos levando isso enquanto pauta no nosso manifesto, é um dos itens que a gente coloca ali especificamente na perspectiva da agricultura e tecnologia de baixo carbono. Muito bem, o cinturão tropical, o Tropical Belt, muito interessante. Daniel, sua visão sobre essa visão tropical que você até já mencionou, esse nome aí. É verdade, Tejon. Eu acho que o Alex respondeu muito bem, de forma muito clara. Eu vou só dar um contexto um pouco mais abrangente para qualificar ainda mais nossa conversa. Nós estamos vendo, Tejon, na prática econômica, cada vez mais financiamento, comércio, próprio consumo, olhando para o verde e tratando ele como um valor. Deixou de ser, portanto, apenas um compromisso moral com a ideia abstrata de sustentabilidade. Passou a ser uma parte integrante da economia. E essa internalização do verde na economia se dá a partir de um conjunto de critérios. Muitas vezes a gente chama de métrica, segundo as quais a gente mede a pegada de emissões de uma determinada prática produtiva, a gente aloca essas emissões para um conjunto de agentes, a gente faz um balanço do saldo ambiental daquele setor e, a partir daí, diz o que tem melhor qualidade e o que tem pior. E aí o comércio, ou o mercado, pela sua atitude competitiva, vai dar mais preço para quem produz melhor e menos preço para quem produz pior. Acontece que essa dinâmica, Tejon, ela é ainda um processo em amadurecimento e em construção. Ela já avançou muito em algumas áreas do setor energético, em particular
do carvão e do petróleo, por uma razão evidente. Foi este o campo em que a agenda climática primeiro nasceu e primeiro construiu a sua infraestrutura de precificação. Foi nesse campo que, por exemplo, também avançou o que nós hoje chamamos de mercado de carbono. Foi aqui onde surgiram os primeiros referenciais e métricas de cálculo mais robustos, sobretudo na Europa, também por uma razão evidente. Lá, a principal fonte das emissões está associado ao uso e à queima de energia suja. Nos últimos anos, no entanto, nós assistimos a uma expansão desses compromissos e também dos objetivos internacionais, de buscar formas de precificação desse verde em outras atividades, como o transporte, como o alimento e como a produção sustentável. E agora nós estamos justamente nesse momento em que a gente começa a perceber uma atenção cada vez maior para a qualidade da produção de alimentos naqueles países que são os principais fornecedores de alimento à exportação do mundo. Em outras palavras, os países tropicais. E é aqui também que a gente começa a entender de que maneira essa precificação deve ou vai se dar. Hoje, na realidade internacional, grande parte desse processo ainda é intermediado por referências que são imprecisas, ou que não necessariamente capturam as virtudes da produção de alimentos tropical entre nós. Também por uma razão que precisa ser compreendida e que nós sabemos, que na nossa realidade, nós usamos o solo de maneira muito particular se comparada com outras realidades lá fora. Nós temos 2 ou 3 safras. A gente é muito ágil na incorporação de técnicas sustentáveis. Nós somos o país que mais avança na inovação e assimilação dos bioinsumos, porque aqui é muito rentável, em grande escala, no solo tropical brasileiro. Nós temos fazendas que já são, hoje, uma máquina de serviços ambientais ao mundo. Uma saca de soja que sai do Brasil carrega consigo, pelo menos, 5% de floresta embutida. Todas essas virtudes ou particularidades nacionais ainda carecem de visibilidade quando nós convertemos essas experiências em padrões globais. E aqui é onde surge, a meu ver, o grande desafio, mas também a grande oportunidade que nós temos de aproveitar o palco global das negociações climáticas, que acontecerá em Belém, e chamar o mundo a essa conversa, para dizer, veja, não apenas nós queremos que essa agenda climática avance, mas queremos que ela avance reconhecendo todas as características ímpares de realidades como a nossa. E se fizermos isso, Tejon, o que vai acontecer é que nesse balanço de emissões que trata o verde como preço, começaremos também a perceber que na nossa balança de custos, o nosso resultado acaba sendo muito melhor. Não é? O verde entra como um ativo, como um asset, que, portanto, pode, inclusive, dar mais competitividade para quem faz bem feito. E verdade seja dita, se for comparar como fazemos aqui com a maneira que a maior parte do mundo faz lá fora, nós vamos ganhar essa competição dentro de casa. Agregação de valor na originação. E aí, palavra do líder Alisson Paulinelli, ele disse: o que trouxe o mundo até agora foi a agricultura de clima temperado. O que vai levar daqui para frente é a tropical. A palavra visibilidade que você novamente enfatiza está aqui presente. Agora, caminhando aqui para o encerramento do nosso encontro, o manifesto também coloca a bioeconomia como caminho estratégico para o Brasil. Vocês já destrincharam bastante isso aí, né? Para o mundo, especialmente a Amazônia, porque quando fala Amazônia, amigas e amigos, se isso não tiver numa embalagem ambiental, nenhuma corporação multinacional do mundo vai escrever que tem originação lá. Portanto, é fundamento essencial para o agronegócio planetário. A Amazônia. De que forma o cooperativismo pode transformar a biodiversidade em valor econômico sustentável? Vocês já bem abordado isso, garantindo que a floresta em pé gere prosperidade para quem vive nela. Essencial, estratégico, percepção da Amazônia nesse sentido que está no manifesto sobre bioeconomia. Por favor, vamos lá, Alex,
tua visão sobre isso e depois o Daniel. Claro, acho que a bioeconomia, e quando a gente fala em Amazônia, há muita confusão do ponto de vista de achar que a produção brasileira é tudo feita dentro da Amazônia e quando alguém está lá fora acaba enxergando ou vendo, às vezes cooperativas que estão no sul do Brasil, tem que explicar, não, veja bem, eu estou a quase 3 mil quilômetros de distância da Amazônia, e é claro, quando a gente fala em Amazônia, bioeconomia, a bioeconomia não se restringe à Amazônia, a bioeconomia é uma forma de ver os processos de produção como oportunidade de desenvolvimento para a gente pensar aproveitamento melhor dos recursos e das questões biológicas, considerando conhecimento, tradição, inovação tecnológica, para a gente agregar valor e ser mais produtivo. É com esse olhar. Agora, quando a gente olha para a Amazônia e trazer um recorte, porque nós também temos um conjunto variado de cooperativas na Amazônia, seja de crédito, de produção, de trabalho, um conjunto de outras cooperativas, muitas dependem e vivem da floresta porque atuam numa lógica do extrativismo, atuam na lógica da preservação, e as mudanças climáticas já impactam a lógica de produção, porque às vezes você tem secas mais prolongadas que afetam, por exemplo, aqueles que atuam na extração ou no extrativismo, por exemplo, da castanha do Brasil, ou outras super safras ou problemas que afetam, por exemplo, a perspectiva de aumento de pragas, de doenças daqueles que estão trabalhando, por exemplo, sistemas agroflorestais na região. Então, as mudanças climáticas e as questões da Amazônia também já são um problema e já afetam as pessoas que estão de lá. Mas tem um aspecto que eu acho que é fundamental quando a gente pensa em desenvolvimento e na bioeconomia na Amazônia, essa atividade gera renda capaz de dar dignidade às pessoas. Se ela não gerar renda, talvez a questão de preservação, ela vai pensar, eu preciso ampliar a minha área produtiva para eu conseguir ter uma renda maior. Eu não estou fazendo aqui uma defesa e uma legitimação desse processo, mas a gente entender que para a gente ter desenvolvimento, a gente precisa primeiro ter uma lógica econômica que gere valor, que gere resultado e que gere sustento. E, paralelo a isso, em conjunto a isso, as questões ambientais e sociais vêm no sentido de dar força, de dar sustentação. Então, como que a gente enxerga a bioeconomia? Como uma oportunidade de desenvolvimento para a região, mas que seja calcada justamente nessas condições. Só que a gente enfrenta alguns desafios, acho que é bom a gente colocar. Regularização fundiária é um problema, acesso a crédito é outro, valorização e reconhecimento dos saberes tradicionais do ponto de vista de pagamento mesmo por esse conhecimento tradicional, às vezes não é devidamente precificado, a remuneração do ponto de vista de mercado de carbono, o pagamento de serviço ambiental da mesma forma. Então, acho que a gente tem que olhar ainda a Amazônia, que tem e sofre problemas de tecnologia, de infraestrutura, de escoamento da safra. Então, tem um conjunto de outros temas que a bioeconomia é um mote de produção e de desenvolvimento que a gente enxerga, mas a gente também precisa avançar do ponto de vista estrutural de um conjunto de outras políticas públicas que as nossas cooperativas enfrentam, de acesso a crédito, dificuldade para a produção, de mercados que às vezes não estão tão fáceis para acesso, porque não tem rastreabilidade, enfim, tem um conjunto a mais de desafios que a gente precisa colocar à mesa, que o Estado brasileiro também precisa enfrentar do ponto de vista de políticas públicas e de desenvolvimento. Uma visão sistêmica, e teremos no próximo episódio aqui do nosso Coop Cop, a Canta, que é a Cooperativa Agrícola Mista de Tomé Sul, do Pará, com Alberto Opata, estará conosco aqui conversando sobre isso. Então, Daniel, fazer a Amazônia se transformar na coisa mais desejável do planeta e, ao mesmo tempo, rentável, né, para quem está lá. Qual é a sua visão? João, 2 comentários breves. O primeiro, a bioeconomia não é uma exclusividade da Amazônia. Não é um projeto apenas para uma região do Brasil. É um projeto que tem características diversas, mas que deve também contemplar os méritos e os desafios do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Sudeste nacionais. Cada uma das áreas brasileiras, dos nossos biomas e das nossas regiões, pode e deve avançar no seu desenvolvimento, olhando para o meio ambiente como um atributo relevante. A bioeconomia, em última análise, é isso. Olhando para a Amazônia em particular, já que nós teremos ali a sede da COP30, eu diria que é importante nós entendermos a bioeconomia
com duas considerações particulares, que vêm da sua realidade local. A primeira, Tejon, é a realidade socioeconômica de grande parte da população naquele bioma tropical. E o que nós sabemos é que, ao longo dos últimos 20 anos, a Amazônia, Tejon, empobreceu. Hoje, quando nós pegamos o ranking dos 5.570 municípios brasileiros, pelo critério de desenvolvimento econômico apresentado pela Firjan, os 10 últimos estão na Amazônia brasileira. Dos últimos 100, quase todos são parte da região norte do país. Se olharmos para o ranking criado pela Universidade de Harvard e adaptado para o Brasil para qualificar os municípios brasileiros segundo qualidade de vida, os 10 últimos estão na Amazônia. A verdade é que a Amazônia brasileira é hoje a região mais pobre do Brasil. E qualquer política para essa região precisa ser capaz de oferecer para essa população a chance de se desenvolver, de ter renda, de ter riqueza, de crescer, para aspirar a um lugar de dignidade na vida como nós queremos e desejamos para qualquer outro cidadão brasileiro. Grande desafio, a tarefa da bioeconomia é de partir desta realidade, oferecer para esta população oportunidade de renda e riqueza que minimize os impactos ambientais. A segunda característica, Tejon, e aqui eu termino, é que para fazer isso, nós precisamos olhar para os desafios econômicos da Amazônia. E o Alex tocou nas pedras fundamentais: crédito, tecnologia, assistência técnica e acesso a mercados. Ou nós criamos instrumentos e ferramentas que abram as portas dos recursos do conhecimento, da tecnologia e das portas comerciais para a região, ou, no máximo, vamos acabar tratando a bioeconomia como se fosse uma versão menor de si mesmo, como se fosse uma agenda de controle, de restrição, pare, não pode, em vez de ser uma agenda esperançosa. Tejon, eu costumo dizer que o Brasil tem o privilégio de ter uma área como a Amazônia dentro da sua nação. Uma área que é a segunda metade brasileira e que, se for bem tratada, com respeito e com a urgência que ela pede, pode também ser a nossa segunda chance. Daniel, Alex, parabéns. E essa colocação de vocês a respeito da Amazônia, e muito importante os biomas, mas tratando aqui no manifesto mais voltado à Amazônia, como precisa de cooperativismo, tá certo? Há uns anos atrás, lá na Europa, num grupo lá de líderes, eles diziam: temos que levar cooperativismo para a África, temos que levar cooperativismo exatamente para a faixa do cinturão tropical. E os números que você trouxe, Daniel, que, olha, realmente são de profundo impacto. 100 municípios dos menores índices de desenvolvimento, indicadores, grande parte deles está lá, ou seja, o lugar mais pobre, no norte, quer dizer, onde tem esta riqueza ali instalada, e como precisamos efetivamente de cooperativa, porque a tecnologia, o financiamento, tudo isso carece de uma casa educadora, né? Como é a casa da cooperação. Eu queria agradecer muito a vocês, a contribuição que vocês deixam aqui para ser espalhada em todas as redes e todas as mídias é considerável, e gostaria também que nós pudéssemos ter nessa visão não apenas os jornalistas, mas os donos das mídias, os CEOs, diretores, acionistas dos veículos de comunicação, e também que as empresas de mídias sociais nos ajudem, estimulando algoritmos positivos nesse debate, nesse diálogo aqui. Nós precisamos dos dirigentes da indústria da informação a nosso favor, porque o jornalista, ele vai, mas nós precisamos dos donos das mídias conosco, e com certeza este momento aqui, a apresentação que vocês fizeram, ela é digna de ser vista com muita atenção por toda a sociedade que nos envolve.
nós gostaríamos muito que todos acessem a playlist no canal do Sistema OCB, no YouTube, sobre COP na COP 30. E 45 segundos, mensagem publicitária de cada um de vocês para os nossos internautas, os nossos espectadores. Por favor, Alex, a tua grande síntese final, por favor. Obrigado pela oportunidade e pelo rico debate, e a provocação continua. Como a agenda climática aterrissará o cooperativismo como instrumento de desenvolvimento que coloque as pessoas no centro e o cooperativismo como instrumento para efetivar essa agenda lá nos territórios. Essa é a provocação que a gente queria deixar em todo esse debate, e o cooperativismo como esse instrumento para aterrissar a agenda climática. Muito obrigado, Alex Macedo, coordenador de meio ambiente do Sistema OCB. Daniel Vargas, nosso convidado, Getúlio Vargas, um currículo interminável. Por favor, a tua síntese provocativa final. João, se a COP30 é a porta para o futuro, quem sabe pode ela ser também uma volta às origens. Toda essa dinâmica das COPs nasceu no Brasil, em 1992, quando foi realizada a Cúpula da Terra. E naquele momento existia um mote, que foi o que uniu os países do mundo, no momento também de grande tensão. Basta olhar para o que acontecia com as tensões da Guerra Fria Internacional, e logo em seguida essa desagregação da União Soviética, as lutas por independência na África, e foi o mote do clima como desenvolvimento. Agora, outra vez, no Brasil, na Amazônia brasileira, temos a oportunidade de colocar no centro da discussão internacional o velho mote como a porta do futuro. A agenda climática, a agenda verde, como um convite e como um compromisso com o desenvolvimento das pessoas, dos países e do mundo. Sempre, evidentemente, com sustentabilidade. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Alex. Queria também agradecer muito a Tânia Zanella, que além de dirigente da OCB, hoje ela é presidente do IPA, Instituto Pensar Agro, que reúne essas lideranças que nós mencionamos e conversamos aqui, e deixar aqui uma mensagem também do querido Márcio Lopes, onde ele diz: cooperativismo é prosperidade e confiança. Portanto, acessem a playlist, espalhem isto do canal do Sistema OCB no YouTube sobre COP, na COP30, e todo mundo fazendo isso, nós vamos estimular os algoritmos das mídias sociais a darem maior visibilidade a isto que foi brilhantemente colocado aqui pelo Daniel e pelo Alex. Obrigado, gente. Sou COP, somos COP, e viva o cooperativismo no planeta Terra. Valeu, pessoal.